O nosso tema é Nossa Vida em Salmos, né? E o nosso versículo base é o Salmo 119, 11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E hoje nós vamos falar desse salmo, que é o Salmo 119. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quantos aqui já leram o Salmo 119 inteiro? Ok. O Salmo 119 é um salmo grande, é o maior salmo da Bíblia. São 176 versículos. E é um salmo lindíssimo. Às vezes nós olhamos, é muito grande, eu não vou ler, né? E eu lembro uma vez que a menina ia ser batizada. E ela falou, pastor, eu tenho que fazer alguma coisa para o batismo? Eu falei, você tem que memorizar o Salmo 119. Brinquei com ela. Achei que ela ia rir, ela deu uma risadinha. Aí ela imprimiu o Salmo 119. Pastor, é muito grande, eu não consigo decorar. Eu falei, não, era uma brincadeira. Fala, Márcia. Fez? Você acreditou? Ele parou no versículo 3, né? Salmo 119. Então, nós vamos falar desse salmo hoje. É um salmo belíssimo, com muitos detalhes, muitas coisas lindas para a gente aprender hoje aqui, desse salmo. E nós vamos destacar aqui o versículo que eu diria que é central desse salmo e fazer aqui algumas ligações, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por aprendermos da Tua Palavra. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração, fale conosco, para aprendermos mais de Jesus nesta manhã, Pai. Obrigado pela Tua Palavra, obrigado por esse estudo em Salmos. Quantos nós já não vimos, quanto nos deliciamos com a Tua Palavra. E nós te louvamos, Senhor, pela nossa vida, muitas vezes estampadas nos Salmos. Oramos, agradecemos por essa oportunidade tão rica. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós já estudamos aí alguns salmos, o 46, estudamos o Salmo 23, 19, me ajuda? 42, 46, vimos vários salmos aí, e hoje nós vamos falar do Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. O maior, né, como eu disse aqui, às vezes motivo de piadas, porque, é um salmão, né? Qual é o único peixe mencionado na Bíblia? O Salmo 119, que é um salmão, as pessoas fazem piadas, né? Mas eu gostaria de dizer que é o centro da Bíblia. Literalmente, o centro da Bíblia, o capítulo mais central da Bíblia é o Salmo 118. Está bem no meio da Bíblia. Se você abrir a Bíblia exatamente no meio, é o Salmo 118, que é pequenininho, depois é o 119. Então, é o centrão da Bíblia, né? É o Salmo 119. Para muitos, é um salmo atribuído a Davi, embora haja controvérsias, não podemos afirmar 100% de certeza que foi Davi que escreveu, mas a gente pode afirmar com certeza 100% quem inspirou esse salmo, quem é o autor desse salmo, né? E é isso aí. Alguém aqui lembra dos tempos lá de ginásio? De ensino fundamental 2, ensino médio, o que é um soneto? O que é um soneto? Quem lembra o que é um soneto pode falar aqui para mim. Daniel, o que é um soneto? O que é 4-3-3? Você quase acertou. Não é escala de time, tá? É um 4-3-3 para nós fazer o que o professor mandou, ganhar a partida, não é isso? Mas é um poema, né? Que principalmente século XVIII, século XIX, né, salvo engano, eles usavam que tipo, né, de poema para fazer, então, essas 4-3-3 aí. Então, eram 2 versos de quadras, 4 e 4, e 2 de 3, 3 e 3. Então, vamos tentar entender o que é isso aí. Então, o soneto é um poema de forma fixa, são 14 versos.
2 quadras, como disse o Daniel falou uma, mas são 2. 2 com 4, 2 estrofes de 4 versos. Tá bom? Que mais? Além das 2 estrofes de 4 versos, nós temos 2 tercetos. O que são tercetos? 2 estrofes e 3 versos. Então, eu tenho uma estrofe de 4 versos, outra de 4, uma de 3 e uma de 3. Deu para entender? E as escolas eram variadas. Tinha os sonetos italianos, portugueses, depois os brasileiros. Tá? E obedecia uma métrica. Então, cada linha tinha que ter uma métrica. Alguém lembra o nome dessa métrica? Lembra, Daniel? Não, na linha. Quantas sílabas poderiam ter? 10. Como é que era o nome disso? Decassílabos. Então, além de 4, 4, 3, 3, cada versinho tinha 10 sílabas, não podia passar disso. Então, era uma métrica, era um esquema, né? Era uma forma, um padrão extremamente respeitado pelos grandes escritores da história. Então, Dante, Camões, Gregório de Matos, Bilac, né? Tem uma curiosidade sobre Olavo Bilac, ele foi a primeira pessoa a sofrer um acidente de carro no Brasil, sabia disso? Não aconteceu nada, saiu vivo, o calhambeque dele ficou todo destruído, perda total, né? Mas foi o primeiro acidente que se tem notícia, foi o Bilac. Vinícius de Moraes, são os grandes poetas brasileiros aí. Eu peguei uma, porque tem um tal de Renato Russo, né, que já partiu. Renato Russo pegou um dia um Novo Testamento dos Gideões, num hotel, e leu 1 Coríntios 13. Mas, como ele gostava de poesia, ele pegou Camões e também juntou 1 Coríntios 13 com Camões e compôs uma música lá. E todo mundo, como ele é genial, que música linda. Mas, na verdade, a letra não era dele, era meio Bíblia, meio Camões. E vocês vão lembrar disso aqui. Olha lá, só um pedacinho, tá? Ó, 4, 4, 3, 3. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Já escutou isso em algum lugar? Numa música, numa melodia? Então, é Camões. Ó, 4, 4, aí vem 3, soneto, soneto, 3, 3. Existe isso, essa estética? Existe. Bom, aí nós vamos para o Salmo. Como é que a Bíblia chama Salmos, Provérbios? Como os grandes teólogos chamam, ou os grandes literários chamam os livros de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares? Livros poéticos. Por quê? Porque ele é cheio de poesia. Tá? Tem alguns esquemas assim. Alguém aqui sabe o que é um acróstico? O que é um acróstico? Pega as letras, pega lá, reggae. Com cada letra eu formo uma palavra diferente e formo. O Silvio não está aí? Silvio, alguém chama o Silvio, eu fiz um acróstico com o nome dele aqui. Ó. Vem cá, Silvio, fez uma homenagem a você. Silvia, você pode pegar algumas letras e usar também, tá? Mas vamos lá, eu fiz um acróstico com o nome Silvio, olha lá, ó. Silvio, tá vendo em vermelho aqui, ó? Salvo, insuperável, lindo, vivido, inteligente, obediente. Esse é o Silvio. Né? Dá para fazer com Silvia. Um fim amorosa. Né? Então é isso aí. Isso é um acróstico. Concorda? Eu só não pus humilde aí porque eu não tinha, senão eu colocaria também. Tá? Olha aí, salmos. Eu fiz um acróstico com a palavra salmos, brincando aí. Ó, salvação, amor, lições, memórias, obediência, servir. Então isso é um acróstico. Quando nós olhamos para o Salmo 119... Quantos aqui sabiam que o Salmo 119 é um acróstico? 1, 2, 3, 4. Nós tivemos uma EBD sobre o Salmo 119. Quantas letras tem o alfabeto, nosso alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H. Conta aí. Vamos de novo? Vamos comigo, vai. A, vai contando. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Deu 10. K, L, M, N, O. 15. P, Q, R, S, T.
20. U, V, X, W, Y, Z. Quantos deram? 26. Quantas letras tem o alfabeto hebraico? 22. Bem parecido com o nosso, tá? O alfabeto hebraico, as letras são bem parecidas com as nossas, as iniciais. São 22 letras, algumas semelhantes, tá bom? Então, 22 letras do alfabeto hebraico, tá? Então, o Salmo 119, ele é dividido em hebraico de forma acróstica. Como é que funciona isso? Bom, são 22 estrofes. Quantas letras são? 22. 22 estrofes. Cada estrofe corresponde a uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Então, o que eles fizeram? Pegaram o texto hebraico, dividiram em 22 estrofes com 8 versos, e cada verso começa com a letra correspondente do alfabeto hebraico. Vamos lá. Está aqui o alfabeto hebraico, tá? Eu vou citar só o começo aqui. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, né? Beit, com a palavra, alguns chamam de Bet, não é Bet, tá? É Beit que fala. A palavra casa é Beit. Beit Lahem, Belém, casa do pão. Dalet, com Dalet eu escrevo Davi, por exemplo. O rei Davi, primeira letra do nome David é Dalet. Primeira letra, desculpa. Então, todas essas letras aqui, então vamos pegar ali o Aleph, a primeira. Os primeiros 8 versículos do Salmo 119 começam com Aleph, que é o nosso A. O segundo bloco começa com a letra Beit, que é o nosso B. O terceiro bloco começa com Gimel, que equivale à nossa letra C, e por aí vai. Então, a cada 8 versículos, eu sigo essa ordem aqui. Ó. A primeira palavra tem essa letra aqui. Parece uma coincidência, né? E o Salmo 119, ele é assim. Então, cada estrofe tem 8 versículos. O primeiro versículo de cada grupo começa com a letra hebraica correspondente. Parece um milagre, né? Mas é isso. Vocês entenderam? Alguém não entendeu? Eu volto e explico. Não entendeu? Ah, entendeu? Ah, então tá já. É isso aí. Oi? Desculpa. Tem essa separação, né? Na versão nossa aí da Bíblia da igreja. Então, são 122... Ah, peraí, eu já... É isso aí. São 22 estrofes, com 8 versículos cada uma. Dá quanto? 166 versículos. Abre a sua Bíblia no Salmo 119, no último versículo. Que número que está lá? 176. Está aí, ó, a divisão está aí. Então, os tradutores bíblicos fizeram essa divisão, já seguindo a sequência hebraica. Não acróstica, mas por versículos, mas é interessante. Está aqui, ó. Eu compilei aqui só os 2 primeiros blocos, tá? Olha o Salmo 119, 1 até o 8. Qual é a primeira letra? Está lá em vermelho. É o A, é o Aleph. Segundo bloco, Beit, está aqui, ó, o versículo 9, começa exatamente assim. De todo o Salmo. Olha aqui, não. Só o primeiro verso, tá? Só a primeira letra. É que onde eu peguei isso aqui estão todas as palavrinhas, né? Para dar aquela ênfase, mas é a primeira, tá vendo? Tá? Eu transliterei o primeiro aqui. Ashrei, Teminei, Derech, Haholke, Betorá, Yehová. Bem-aventurado aqueles que amam, que andam na lei do Senhor. Versículo 9. Né? Versículo 9. Bamet, Yazake, Naar, Etorho, Lishmor, Kid, Vaikra. O que está dizendo aí? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? Essa palavrinha aqui, Vaikra, ela é citada em Gênesis. E disse Deus, Vaikra Elohim, vai riori, riori. E disse Deus, haja luz e houve luz. Né? Por exemplo. Então é interessante que palavra em hebraico é o dizer de Deus. Disse Deus, é a mesma palavrinha para palavra.
Ou seja, a palavra de Deus é Deus falando, eu acreditando nisso ou não. Deu para entender esse esquema de acróstico aí? Cada 8 versículos eu tenho uma letra correspondente. Tá? 8 versículos, bloco 1, bloco 2, mais 8 versículos, bloco 3 e assim, mais os 20 blocos a cada letra hebraica. Formando então esses grandes blocos. Ou seja, a Bíblia é um livro realmente especial. Nós tivemos aqui recentemente o Dr. Marcos Eberlin falando do universo. Marcos deu uma aula sobre isso, né? E nós ficamos encantados com a grandeza do universo, com as fotos recebidas dos telescópios Hubble, James Webb. Mas eu olho para a palavra de Deus, Marcos, eu vejo exatamente a mesma coisa. O grande universo infinito que é a palavra de Deus. Porque os dizeres de Deus, para mim, são eternos, igualmente como é tudo que a gente vê. Então é de uma grandeza extrema, de uma grandeza muito grande. Então, esse universo, eu vou colocar entre aspas, está também na revelação bíblica. Quantas vezes você lê um texto da Bíblia e você descobriu uma nova verdade nele? Quantas vezes você leu, por exemplo, o Salmo 23:1? O Senhor é meu pastor e ele não faltará, ou nada me faltará, dependendo aí da sua versão. E você sempre descobre algo novo. Quantas vezes você leu João 14,6? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantas vezes eu li, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu descubro novas verdades todos os dias, porque a palavra de Deus é eterna. Uma vez alguém me perguntou, Ion, o que nós vamos fazer no céu? Eu falei, conhecer a Jesus, ele é eterno. Cada dia vamos conhecê-lo mais e mais. Nós vamos beber da fonte mais e mais, eternidade adentro, e isso não vai ter fim, porque ele é Deus eterno. A gente vai aprendendo, né? Um dia alguém perguntou, quem criou o universo? Quem criou o universo? Não é uma pergunta boa? Deus. Aí a pessoa vem e fala assim, quem criou Deus? Bom, para a pessoa perguntar quem criou Deus, é uma ótima pergunta, porque ela admite que existe um Criador. Já é bom. Agora a pergunta certa é, quem criou Deus, que 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 criou Deus? Não vai ter fim. Bom, mas se o universo ele existe por conta própria, quem criou esse universo que criou todas as coisas? Deus quis se revelar. Uma vez eu contei uma historinha aqui do caipira, né? E a Reg fez até tá lá na minha sala, lá um quadro, que chega um cientista na fazenda e ele diz lá para aquele humilde fazendeiro, tá vendo tudo que você está vendo aqui? O pé de café, o cabrito, né? O boi, a montanha, as árvores, o pé de manga, é tudo fruto de uma explosão. O caipira falou, olha, a explosão foi a explosão que organizou tudo isso. E ele, na simplicidade dele, pergunta para aquele cientista, e quem riscou o fósforo? Existe uma mão por trás, existe um Criador por trás. E a revelação bíblica, ela não está fora disso, gente. De forma nenhuma. Há um Deus que quis se revelar por este livro, pela sua palavra. E ele fala até hoje. Quando ouvimos aqui o testemunho do Leandro, é porque um dia a palavra de Deus, como luz arrebatadora, entrou dentro da casa dele, na vida dele. E é assim conosco. Né, Cássio? Eu achava aqui que ser crente era aquele homem que andava com a Bíblia debaixo do braço, para lá e para cá. Depois que eu me converti, eu descobri que é isso mesmo. Eu nunca me esqueci da sua fala. O universo está também na revelação bíblica, né? Foi a palavra que criou tudo. Deus disse e aconteceu.
E o Salmo 119 é uma plena exaltação à palavra de Deus, o tempo todo. Vamos lá. Pera. Isso aí em ciência chama causa. Causa. Aliás, Marcão, qual é o significado do nome Yahvé? Literalmente em hebraico. Ele causa o que vem a ser. Eu sou o que sou, que causa o que vem a ser. Em hebraico, o sentido até mais profundo. Ele é a causa máxima de tudo que existe. Isso é fantástico. Ele é a palavra que criou tudo. E quando nós olhamos para o Salmo 119, quantas vezes aparece a palavra Leila? Alguém sabe? 26, o Gilson é rápido, ele já viu. 26 vezes a palavra lei. Quais mais palavras que acontecem lá no Salmo 119? Vamos lá. Lei. Lei. Lá no Salmo. Leila em árabe é noite. Em hebraico é Laila, é bem parecido. Laila é a mesma palavra, é noite. Karalaila quer dizer houve a noite. Chamou Deus, né, as trevas de noite. A palavra lei aparece no Salmo 119, 26 vezes. Tem alguma palavra que lembra aí alguma coisa, como palavras, alguma coisa assim? Do que a Bíblia é chamada no Salmo 119? Faz uma consulta aí, vamos lá. Pode colar, agora é a hora de vocês participarem como alunos. Eu vi a palavra lei, ela aparece 26 vezes. Tem alguma outra palavra aí? Parecida? Professor, ajuda aí quem está procurando. Opa, pronto. Mandamentos. Quantas vezes aparece a palavra mandamentos? No Salmo 119. 23 vezes. Tem mais alguma palavra aí diferente? Preceito, o que mais? Oi? Decreto, o que mais? Estatuto, o que mais? Tem juízos aí? Juízos? Então vamos dar uma olhadinha aí. Então, a palavra lei aparece 26 vezes. A palavra mandamentos, 23 vezes. Preceitos, alguém falou aí, 21 vezes. Juízos, 20 vezes. Decretos, 21 vezes. Testemunhos, 21 vezes. Promessa, 7 vezes. Prescrições, 2 vezes. Caminho, valeu, Leandro, 3 vezes. Palavra, 32 vezes. Alguém somou? Alguém contou quanto deu essa conta aí? Não contaram? Você fez cabeça, né? Você é da área de humanas, né? Que nem eu. O Salmo 119, eu contei todas essas palavras aí. Eu lembro que eu fiz isso em 2000 e algo. Acho que era 2000, 99, 2000. Eu estava indo para o seminário, eu saí da Barra Funda, fui para a Penha de metrô. Quando eu entrei na Barra Funda, só tinha eu, né? Praticamente sentei ali. Eu falei, vou ler o Salmo 119. E o metrô aquele dia tinha chovido, estava daquele jeito, assim, né? Foi uma viagem. Foi pior que ir ontem lá, viu, Vinícius? Demorou muito mais, né? E eu fui lendo o Salmo 119, eu falei, vou contar essas palavras. Eu fui escrevendo aqui na minha Bíblia. Como o metrô estava lerdo, eu contei de novo. Aí eu contei uma terceira vez. 176 exaltações à excelência da palavra de Deus. E quando eu montei a aula, eu falei, vou contar de novo. Vai que eu errei a conta. Eu sou da área de humanas, né? 176 vezes. Aí com a calculadora na mão. Ou seja, o que diz o Salmo 119, 105? Que é o versículo tema nosso aí hoje. Vamos ler todo mundo junto? Salmo 119, 105. Como nós estamos na campanha, traga a sua Bíblia, nós não vamos projetar. Você vai falar de cor ou vai olhar na sua Bíblia que você tem em mãos. Aí, Rogério, de nada, hein? Vamos lá? A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Decorou? Memorizou? Hoje você vai decorar mais um versículo da Bíblia, tá bom? Só as mulheres agora. Lâmpada para os meus pés
Os homens. Todo mundo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para os meus caminhos, ou para o meu caminho. Depende aí da versão, né? Quando eu leio esse texto, eu entendo que a palavra de Deus é luz, e luz para o caminho. Existe até um ministério, né, dentro da igreja presbiteriana chamado Luz para o Caminho. Por que que a palavra de Deus é luz e luz para o caminho? Às vezes a gente não para pensar no detalhe. A palavra de Deus é luz e luz para o caminho. Por quê? Quem é o caminho? Mas por que luz para o caminho? Para que serve a luz? A luz serve para iluminar quando alguma coisa não está escuro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como? Para destacar algo. Alguém já pegou a estrada de terra de carro à noite? Experimenta apagar a luz do farol do carro e dirigir mais ou menos 30 segundos. Vai dar certo? Se tiver lua, vai. Mesmo assim. Se não tiver um boizinho no caminho, parafraseando Drummond, no meio do caminho tinha um boizinho, né? Vamos lá. João 14,6, está escrito lá. Vamos fazer uma conexão? Então eu li lá, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Joia. O que Jesus está dizendo que ele é? Então ele é o caminho. Se ele é o caminho, eu preciso entender que eu preciso andar nele. Então pega todas as suas escolhas, pegam todos os seus caminhos, toda a sua trajetória, toda a sua jornada, tudo que você é, tudo que você vai fazer, coloque dentro do caminho que é Jesus. É isso que ele está ensinando aqui. Devo fazer isso ou não? Coloque o seu caminho dentro dele. Tem que fazer isso ou não? Coloque o seu caminho dentro dele. É isso que ele está dizendo. Coloque sua família dentro do caminho. Ele é o caminho. Eu lembro quando o Reginaldo esteve aqui, né? Ele foi muito feliz na fala dele, que ele disse que Jesus é o ponto de partida, Jesus é a jornada e Jesus é o final. Quando nós lemos Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o ponto de partida, ele é a jornada e lá no fim ele nos aguarda. É isso, o caminho, a verdade e a vida. Bom, mas aí o texto continua, né? João 8,12. Vamos ler lá? De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus fala dizendo: Eu sou agora o quê? Não só o caminho, eu sou a luz do mundo. Por que eu coloquei em amarelão? Para dizer que é luz, tá? Ele é a luz do mundo e quem me segue não andará nas trevas, mas terá... Ele já está dando alguma dica aqui do Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, quem é o caminho? Quem é a luz? Ou a lâmpada? Jesus. Então, tudo que está em amarelo nesse texto é Jesus. Ó. Vamos ler? Quem é a lâmpada? Quem é a palavra? João 17, 17. O que está escrito lá? Eu esqueci de pôr o versículo. Alguém lê para mim. João 17, 17. Obrigado, Rogério. Vamos ler? Vamos lá, hoje todo mundo participa. Vai, já. Jesus disse que a palavra dele, ou do Senhor, é a verdade. João 1:1. É a mesma palavrinha aí. João 1:1.
Vamos de novo. Agora tem colinha. O verbo estava com Deus. Essa palavra verbo é logos, é palavra. Palavra. Jesus disse que ele é a luz, Jesus disse que ele é a palavra, Jesus disse que ele é a lâmpada, Jesus disse que ele é o caminho. Então, quem é a lâmpada que ilumina o caminho? Jesus. Quem é a palavra? Jesus. Quem é o caminho? Jesus. Aí, a gente tira tudo que não é Jesus do Salmo 119, 105, sabe o que sobra? Isso aqui, ó. Meus pés para o meu. O resto é só Jesus. Sabe o que sobra? Isso aqui, ó. Você quer se aventurar nesse mundo sem Jesus? Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E no caminho, nós temos uma coisa muitas vezes chamada encruzilhada. O que é encruzilhada? De um lado o diabo faz assim, ó. E do outro o Senhor fala, vai por aqui. Eu escuto muito que o crente está na contramão do mundo. Não acredite nisso. O mundo está na contramão do crente. Nós estamos na mão certa. E as sinalizações existem para aqueles que estão na mão certa. Eu nunca... Ontem entrei sem querer, eu estava procurando a igreja lá, eu entrei numa rua na contramão. Na hora fiz o retorno e voltei. Normal, acontece. Mas eu percebi que era contramão e voltei. Por quê? Eu não vi nenhuma sinalização ao meu favor. Eu estava errado. E quando eu voltei, de repente, eu vi pare, eu vi uma seta, placa apontando direções, eu falei, olha, é isso mesmo, que o crente está na linha certa, ele está na mão certa. Quem está na contramão não somos nós. Entenda, crente, aquele que crê em Jesus. Então, a palavra de Deus é um manual para nós andarmos no caminho, e esse caminho tem nome, ele é Jesus. Se eu tirar tudo, não sobra nada, só pé sujo no caminho. Jesus fala assim, ó, eu sou a lâmpada, eu sou a palavra, eu sou a luz, eu sou o caminho, caminhe comigo. Onde e como coloco Jesus na minha vida? Esse é o grande desafio. Nós muitas vezes falamos assim, Jesus, fica aqui um pouquinho, que eu vou ali e já volto. Eu preciso resolver uma coisa, fica aqui. Quantos aqui já fizeram isso? Não levante a mão. Quantos aqui, tem aquela reunião importante, mas Jesus não sabe disso. Então eu vou ali, resolvo, depois, Jesus, voltei, deixa eu te contar como foi. Ele quer participar de tudo. Onde e como coloco Jesus na minha vida? Essa é a grande pergunta. O microfone está aí? Está rodando? Lê para mim, Vinícius. Você enxerga bem? Enxerga. Olha lá. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. A Bíblia diz que em todas as coisas, Jesus deve ter o quê? O que é primazia? Ser o primeiro. Quantos caminhos existem? Muitos. Quem é o caminho? Quantos anjos existem? Miríades, não é vários, é miríades, milhões de anjos. Milhares, milhares, miríades e miríades. Eu pergunto, quem no Antigo Testamento se manifestou como o Malek Yavé, o anjo do Senhor? O próprio.
Quantos filhos existem? Todos aqui são filhos de alguém. Ele é o Filho amado. Já parou para pensar nisso? Quantas águas? Muitas. Ele é a água. Quantos pastores? Muitos. Ele é o pastor. Ele é o primeiro. Ele é a primazia sobre tudo. E nós lemos esse texto, que lindo. Jesus é a imagem de Deus, verdade. Ele é o primogênito, quer dizer, a primazia de tudo que existe, verdade, porque tudo foi criado por meio dele, para ele, sem ele nada do que foi feito se fez, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de tudo, ele é o cabeça da igreja, a primazia da igreja, é verdade. Dentre os mortos, ele é o primeiro a ressuscitar com um corpo que não morre nunca mais, porque ele é Deus. E aí nós nos perguntamos se em todas as coisas ele tem a primazia e na nossa vida. Veja bem, pastor. Algumas áreas ainda não, né? Algumas eu quero cuidar, eu mesmo. Ele deseja ser o primeiro em tudo, absolutamente tudo na sua vida. Por isso que existe o Salmos 119 e 105. Mas não para aí, vamos ler outro versículo. Vinícius, passa para alguém aí. Leandro. Estamos em Colossenses ainda. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Vocês repararam que tem 3 substantivos aí? 2 estão em forma de substantivo e 1 de verbo, que parecem a mesma coisa. Quem acha aí essas 3 palavras? Está aí do meio para frente. Tem 2 substantivos e 1 verbo que parecem a mesma coisa. Parece que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus, está sendo redundante. Ele está enfatizando uma coisa aí. O que é? Vou ajudar vocês. Convicção. O que é convicção? A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. O que é convicção? Uma certeza, estou convicto. Qual é a próxima palavra? Está bem pertinho dela. Entendimento. Qual é a outra? Compreensão, compreender. Convicção, entendimento, compreensão. Por que essas 3 palavras estão aí? Para dizer para você, querido, pensa, eu quero fazer parte de tudo, porque em Cristo Jesus, todos os tesouros da gnose, da sofia, da sabedoria e do entendimento estão escondidos. Todo e qualquer assunto Jesus entende muito. Deus entende de arte? Reg. Dá um exemplo. Uma flor? Passarinho? Planeta? Ele entende de arte. Deus entende de matemática, Rogério Tonhete? Dá um exemplo para mim. Umzinho. Eu repito aqui, se eu conseguir. Umzinho. Logaritmos. Depois, quem quer saber o que é isso, fale com o Rogério. Espera ele ali na saída. Joia. Número? O pi, 3,14? É isso? O que tem Deus nisso, Marcos? Me ajuda. Toda a natureza. Joia. Construção de vários aspectos da natureza. O que mais? Deus entende... Oi, fala, Jonas. Deus entende medicina, doutor? Tudo é ele. A gente olha para os planetas, para toda a criação, é um criador lindo, maravilhoso. É isso aí. Vamos reproduzindo o que ele fez. Joia. Deus entende de medicina? Não, aí deixa por sua conta essa fala. Mas ele entende? Sim. Joia. Vê uma mulher hemorrágica, simplesmente tocou na orla de Jesus, ela não podia tocar nele. A gente não presta atenção às vezes no detalhe. Pela lei de Moisés, ela não podia tocar em Jesus, por isso ela toca a orla da veste.
senão Jesus ficaria impuro, ou seria considerado impuro. E aí, imediatamente, ela é curada. Eu pergunto, ele entende de medicina? Que homem é esse que cospe no chão, faz um lodo e fala, ó, vai lá, lava no tanque de Siloé. Ele recria o olho do cego, como ele fez em Gênesis, o homem do pó da terra. E aquele homem voltou vendo. Jesus entende de letras, minha área, vamos puxar para o meu lado. Olha o salmo, olha o acróstico do Salmo 119, que lindo, que belíssimo. A poesia, olha o papel do narrador nas histórias. Ele entende de todas as ciências. Silvio. Marcos Eberlin esteve aqui. Basta acesse lá no YouTube e assiste. Deus entende de eletricidade, irmão? Ele é a luz do mundo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Mas algumas áreas da nossa vida a gente não quer levar para ele, né? Olha aí. Ele fala de salvação, de vida, de sentimento, de casamento, de relacionamentos, de vida a dois, de filhos, de sexualidade, de pecado, de restauração, fim dos tempos. A Bíblia fala de empréstimos, de dívidas, fala. A Bíblia fala de governo, fala. Trabalho, patrão, empregado, empreendimento. Aí, Silvinha, a Bíblia fala de empreendimento, Wander? Claro que fala. Olha aí, a Bíblia fala de vivência. A Bíblia fala de doenças, de lutas, de superação. Quantos assuntos tem na Bíblia? Eu botei alguns aqui. Sabe por quê? A Bíblia fala de absolutamente tudo. Todo e qualquer assunto. Está tudo lá. Faz um dia um exercício. Ah, pastor, eu queria fazer uma devocional, eu não sei o que eu leio. Vou te dar uma dica. Leia o livro de Provérbios. Acabou Provérbios, leia o Sermão do Monte de Jesus. Depois você lê o Sermão do Monte de Jesus, mais uma vez, volta para Provérbios e lê. Pega uma canetinha e começa a fazer ligações. Você vai ficar assim, ó. Ah, Jesus falou tudo que está em Provérbios. Falou, você não percebeu. E nós falamos então que a Bíblia é o manual, a única regra de fé e prática. Está tudo lá. A Bíblia fala sobre ser fiador, por exemplo. Fala. A Bíblia fala sobre ir à casa do irmão várias vezes. Oh, vim te visitar sem avisar. Uma hora vai falar, olha, lê Provérbios lá. A Bíblia fala sobre igreja? Fala. Sobre ordem do culto? Fala. A Bíblia fala sobre ceia? Fala. A Bíblia fala sobre visitação? Fala. Fala sobre milagre, fala sobre acolher, fala sobre repartir, fala sobre cuidar do outro, fala sobre perdão, fala sobre tudo. Por quê? É uma carta de Deus, escrita por Ele, é a palavra dita dEle para nosso ensino, para nós andarmos nesse mundo. E aí tem que ouvir que a gente está na contramão, que nada, a gente está na mão certa, Deus sinalizou de todas as formas, tem curva para lá, para cá, vai reto, tem uma ponte, tem um viaduto, tem um túnel, acende o farol, desliga, vai devagar, 40 por hora. Por quê? Porque Ele nos ensina o tempo inteiro. Quem vem na contramão, porque não quer nada disso. Nós estamos na mão certa, guarde isso. A Bíblia fala de absolutamente tudo. E aí então nós voltamos para a questão da lâmpada. Para que a lâmpada? Deixa eu ouvir vocês, está muito quieto isso aqui. Para que a lâmpada, Fábio? Eu vejo assim, a questão da luz, a luz, ela, para mim, ela tem um papel especial, porque ela resgata. Eu vou usar o exemplo do meu irmão aqui, do Leandro, né? Ele estava em um caminho, ele não estava no caminho, e um dia ele enxergou essa luz. Tudo bem, você está espiritualizando, acho que você está certo, é verdade. Mas vamos falar da luz física, tá? Desculpa, eu acho que eu não fui claro na pergunta, tá Fábio. Você falou referência. Para que serve a luz? Para iluminar. Para iluminar. É isso aí. E aí a gente tem a história do Leandro, a sua própria história, né, Fábio? A minha, de todos aqui. Então a luz serve para iluminar. Joia. Por que para iluminar? Ficar mais claro para quê, Judas? Para mostrar o caminho quando? Em que situação? A Márcia falou ali. Oi? Posso falar? De acordo com o que eu vejo da Bíblia? De acordo com o que eu entendi do que foi dito hoje, vamos falar da luz que em si é Jesus. E a própria palavra é Ele, o caminho é Ele.
Não tem como enxergar a luz sem, não tem como enxergar o caminho sem olhar para a luz que é Jesus. E na palavra dele está todo o tutorial, né? Vocês estão certíssimos. Silvia, por favor, você chegou onde eu queria, você e a Márcia. Afastar as trevas. Alguém abre aí 1 João, capítulo 5. Versículos 19 a 21. Pode ler esse aí também, obrigado. Eu não ia ler esse, mas põe aí. João 1,5. Lê lá para mim. Põe lá para mim. Gostei. Tonhete está prestando atenção, é um bom matemático, né? Os logaritmos, aquela coisa toda. Vamos ler isso aí para mim, todo mundo junto? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Para que serve a luz, Silvia Helena? Afastar as trevas. A luz resplandece nas trevas. A luz ilumina quando está escuro. A luz dissipa a escuridão. Ela serve para iluminar o caminho quando está escuro. Agora vamos lá para 1 João, capítulo 5, versículo 19 a 21. 1 João 5, 19 a 21. Espera um pouquinho, vamos abrir lá. Vamos ler isso aí? Sabemos e que o mundo inteiro. O que isso quer dizer? Que o mundo jaz, está enterrado no maligno. O mundo está em quê, gente? Em trevas. Olha o 20. Calma, Silvio. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que o texto está dizendo? Que existe o reino das trevas e existe a luz. E a luz é Jesus. Como é que está esse mundo? Calma, vamos lá para a Bíblia. Agora é 2 aos Coríntios. Deixa a Bíblia responder. Capítulo 4, versículos de 1 a 6. Eu vou pedir para alguém ler. Quem quer ler esse texto aí? Esse texto é lindo. Vai lá, Silvia, você lê para mim? O microfone está chegando aí. 2 aos Coríntios 4, de 1 a 6. Vamos orar para a igreja não cair, amém? Vamos lá, está tudo certo, é só um vento. Silvia. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Olha agora. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Silvia, dá uma parada aqui. Alguém sabe o que está por trás daquela cobertura ali que os pedreiros fizeram? O que está atrás ali? Oi? Alguém falou aí? Banheiro, que mais? Cozinha, que mais? Bagunça, obra. A hora que eu jogar isso aqui para baixo, vocês vão ver o que está lá. Está encoberto agora, vocês não sabem, vocês podem supor. Aqui era o banheiro, está em obra, tem bagunça, tem tudo. Basta eu baixar aquilo lá, vocês vão ter uma ideia do que está ali atrás. A Bíblia diz que para aqueles que se perdem, o evangelho está encoberto, está assim, ó, está escuro. Mas olha agora, Rogério, Silvia. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos,
mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Presta atenção agora, os 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aonde? Na face de Cristo. Onde eu posso conhecer a glória de Deus? Na face de Cristo. E das trevas ele resplandece luz, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Por que a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho? Porque o mundo está em trevas, gente. Jesus não é aquela luzinha que você vai andar à noite. Ele quer ser não só a sua lâmpada que você carrega, porque Ele de fato é a luz para onde você for. O salmista diz que por onde eu for a tua mão, a tua destra me susterá. Ele quer participar de absolutamente tudo. Tudo. O apóstolo Paulo entendeu tanto isso quando ele disse: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus disse para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Porque Ele é a luz do mundo. E quando nós desejamos a Ele, nós o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós podemos andar na luz. Porque Ele é aquele que detém toda a luz. Ontem eu perguntei lá na igreja da Parada 15, quem criou o amor? Quem criou o amor, gente? Imagina, Deus é amor, Ele não criou. Ele é a essência do amor. Ele é amor o tempo inteiro, então é Ele que nos dá amor. Eu não tenho capacidade de amar, Senhor, eu preciso do Teu amor em mim, porque eu não quero amar. Olha isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho para perdoar, porque nós não perdoamos, nós naturalmente não amamos, nós naturalmente não iluminamos, nós naturalmente não queremos saber de Deus, queremos ser Senhor de nós mesmos, o tempo todo. Estou errado, gente. E Jesus está propondo algo totalmente diferente. Dependa de mim, meu filho, eu sou a fonte da vida. Nós estamos na campanha do Traga a Sua Garrafa. Desculpa, nós estamos na campanha do Traga a Sua Garrafa. Da onde vem essa água? É da garrafa mesmo? Vem da fonte. E a fonte tem nome. Pode ser Minalba, pode ser Poá, água melhor não há, né? Pode ser Cristal, pode ser Caxambu, São Lourenço, sei lá, pode ser qualquer uma, mas a fonte é a fonte. Em Minas Gerais, um fazendeiro foi picar uma pedreira, não sei qual cidade aqui no sul de Minas, a hora que ele bateu lá a picareta, água. Ele achou um manancial de água lá que dá para 7.000 anos. Fonte, e a fonte é Jesus, Ele é a fonte eterna de água e água da vida e água em abundância. E aquele fazendeiro fez uma análise da água e percebeu que a água que ele achou era da melhor qualidade possível. É isso que Jesus quer. Que você beba da água que é Ele. Que você usufrua da luz que é Ele. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. O Salmo 119 é lindíssimo. Eu queria ler alguns versículos aqui com vocês, que são extremamente autoexplicativos. Eu vou ler alguns. Olha o versículo 9. Quem tem filho jovem aí? Quem é jovem aí, além desse que vos fala? Tá, todo mundo é jovem. Olha lá. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É fácil ser jovem nesse mundo? Observando segundo a sua palavra. Olha que lindo. O Senhor ensina o jovem a guardar puro o seu caminho, quando o jovem observa a sua palavra. Olha o versículo, estou pulando aqui, tá alguns, 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Se foi Davi que escreveu,
Senhor, eu fui afligido, eu andava errado do meu jeitão, mas agora eu guardo a tua palavra, é muito melhor. Olha o 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os seus decretos, porque na aflição, muitas vezes a gente olha para cima e ora. Oi? Pois é. Olha o versículo 82. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando haverás de me consolar? Já me assemelha a um odre na fumaça, contudo, não me esqueça dos teus decretos. Algumas semanas atrás, eu passei uma noite orando, pedindo uma resposta. Falei, Senhor, eu não sou pentecostal, mas eu gostaria tanto de ouvir a sua voz. Uma palavrinha, Senhor, eu queria uma palavrinha, eu sei que ela vai me consolar e ela vai falar comigo. Aí o dia começou a amanhecer, eu falei, Senhor, uma palavrinha só. Aí eu lembrei, eu falo contigo, falarei contigo na minha palavra. Falei, tá bom, Senhor, eu vou abrir o texto, mas eu não vou fazer igual ao realejo, não, abrir e ver onde cai. Eu vou ler o texto do dia da leitura diária da Bíblia. Deus falou comigo. Eu não me esqueço dele, e ele fala. Olha o versículo 145 até o 149. De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observa os teus decretos, clamo a ti, salva-me, guardarei os teus testemunhos. Antecipo o alvorecer do dia e clamo. Eu falei, ô Senhor, na tua palavra espero confiante. Olha aí, ele fala. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a sua Bíblia. Os meus olhos antecipam as vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Uau! Ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. 171. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os seus mandamentos são justiça. Olha o 175. Viva a minha alma para louvar-te, e ajuda-me os teus juízos. Quantas exaltações à palavra de Deus, quanta vida prática nós temos aí. E aí a gente tem o 105, que eu acho que é um grande resumo de todo esse salmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Meu querido, Jesus quer que você caminhe com Ele todos os dias. Ele veio para ser luz na sua vida. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e você pensasse. Talvez você diga essa manhã, eu creio em Deus, que bom. Eu creio em Jesus, que bom. Eu sei que Ele assumiu uma cruz para salvar o pecador, que bom. E Jesus uma vez disse para Nicodemos, importa-vos nascer de novo? Eu pergunto, você já nasceu de novo? Você quer nascer de novo essa manhã? Senhor, eu tenho feito tudo do meu jeitão, tudo nas minhas convicções, mas agora eu quero o teu jeito em mim. Eu reconheço que Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador, e agora eu quero colocar todo o meu caminho dentro do caminho que é Jesus. Eu não sei se você deseja fazer isso. Essa é uma aula de escola bíblica dominical. Mas Jesus está falando ao seu coração essa manhã, eu tenho plena certeza disso. Meu filho, minha filha, eu desejo essa manhã ser o teu caminho, de uma vez por todas. Você deseja isso? Deseja entregar sua vida para Jesus essa manhã? Não é entregar sua vida para a igreja, aqui a gente tem os nossos limites. Mas entregar sua vida a Jesus e dizer, eu preciso caminhar contigo. Eu sei que existe um Deus que criou todas as coisas e que olha para um pecador como eu e deseja que eu caminhe com Ele. É simplesmente dizer, eu quero esse Jesus para mim. Senhor, eu estou cansado, eu não quero mais meu jeito, mas eu quero o teu.
Eu não quero mais minhas convicções, mas as tuas. Eu não quero mais o meu caminho, mas o teu. E Jesus é tão meigo que ele jamais vai violentar a tua personalidade, mas ele vai te transformar de dia em dia, de glória em glória, quando você entregar e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Não sei se há alguém aqui hoje que quer tomar essa decisão, essa oração. Nós queremos te ajudar em oração. Eu vou pedir que você venha aqui, eu quero orar com você. Estou aqui. Alguém? Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu nunca fiz isso, hoje eu quero entregar. Amém? Vem cá, Silvano. Mais alguém? Eu quero entregar minha vida a Jesus. Deixa ninguém te pedir em nome de Jesus. É só uma oração simples, mas de entrega. Há mais alguém em nome de Jesus? Eu vou te ajudar nesse momento. É só uma oração simples, mas é uma entrega. Jesus, eu quero andar contigo. Eu quero que tu sejas a minha luz. Não sei se há mais alguém. Se você nunca fez essa oração, faça hoje. Entrega a sua vida a Cristo. E deixa Ele mudar tudo, absolutamente tudo. É a última oportunidade, hein? O trem vai partir. Mais alguém? Silvano, vai comigo. Senhor Jesus, hoje, com os meus lábios, eu te reconheço como meu único Senhor, meu Salvador. Eu já te conheço há tanto tempo, mas eu quero firmar o meu caminho, andando aos teus pés. Eu reconheço que Jesus Cristo é Deus e pagou o preço naquela cruz pelos meus pecados. Eu te entrego a minha vida, Jesus, e me ensine a caminhar contigo. Eu quero pôr o meu caminho dentro do caminho, que é Jesus Cristo. Toma minha vida, me ensina a ser o melhor pai e caminhar estreito com Jesus. Em nome dele eu oro.